Graças e paz a todos. Amém. Quantos visitantes nós temos aqui essa noite? A irmã já é a segunda, terceira, né? A gente vai lembrando dos rostinhos. Glória a Deus que a senhora botou mais 2 pessoas, mais 3 jovens. Glória a Deus. Eu fico muito feliz e eu tenho percebido algo muito interessante. Tem tido uma movimentação jovem muito forte nessa igreja. E Deus tem enviado jovens para ouvir a palavra. E isso é uma resposta de oração de Deus. Porque nós queremos preparar uma geração futura que vai ser um testemunho da glória de Deus. Mas esta geração, ela faz parte da preparação desses jovens. Nós somos responsáveis de preparar o caminho para eles e eles para serem um testemunho da glória de Deus. Nós somos responsáveis. Porque Deus, Ele não isenta nenhuma geração de preparar outra geração. Aliás, Ele encoraja, Ele instrui, e a sua palavra nos instrui a ensinar a grandeza de Deus, os seus milagres e as suas maravilhas para a geração futura. Isso é muito importante. E aos visitantes, sejam bem-vindos. Que o Espírito de Deus ministre a palavra ao coração de todos hoje. Abre comigo em João 16, versículo 33. Nós estávamos semana passada em viagem ao Uruguai. Nós estamos desenvolvendo, juntamente com uma igreja local de lá, um trabalho missionário para a expansão do Evangelho na nação uruguaia. Se você não sabe, a nação uruguaia, ela é a nação com menos número de cristãos de toda a América Latina, de 9 a 13%. Ela é a nação com maior número de ateístas de toda a América Latina. Mas como é o Senhor nos conectar à igreja Selah, a igreja igual o pastor John e a pastora Patrícia lideram no Uruguai, e nós estamos nos encontrando com um povo muito faminto por Deus, um povo que quer Jesus, que quer viver a presença do Senhor, que quer ver a glória de Deus caindo sobre a nação do Uruguai. Agora, no mês de fevereiro, vai ter um retiro para jovens no Uruguai. Ainda restam somente 4 vagas, já foi preenchida uma pelo nosso irmão Isaac. Tem mais 3 vagas, tá? Eu encorajo você proporcionar para o seu filho experiências missionais, transculturais. Pessoas que vão estar liderando são pessoas tementes a Deus, santas, vão estar com extrema responsabilidade sobre o teu filho. Eu vou te dizer, amado, talvez se eu tivesse uma experiência dessa aos meus 14 anos de idade, o rumo da minha vida teria sido diferente. Proporcione. Tem uma igreja, a Igreja dos Mormons. De forma doutrinária, nós não cremos muitas coisas que eles executam, que não condiz com as Escrituras, mas um fundamento eles têm, que nós deveríamos entender a profundidade desse fundamento. Eles se programam financeiramente, se programam também de forma familiar ao todo, de enviar os seus filhos
para uma experiência missionária, pelo menos 1 ano de suas vidas, antes de ir para a faculdade, antes de casar. Para eles terem um encontro e uma convicção da missão de Deus sobre seus filhos. Antes dos seus filhos casarem, antes de seus filhos até pensarem em fazer uma faculdade, eles já projetam isso para os seus filhos. Eles vêm desde berço, aqueles que estão na igreja há mais tempo, eles vêm desde berço, preparando o caminho para os seus filhos. Aí muitas vezes, nós como igreja, por não entender as escrituras, por não entender o chamado, não entender a missão de Deus, a gente vai lá e enfia os nossos filhos em faculdades extremamente desvirtuadas. Eles vão para a faculdade, às vezes sem fundamento, sem entendimento, e se desviam totalmente. Nós devemos preparar os nossos filhos, a nossa família, para serem fortes no Senhor. Entenda, nós estamos vivendo dias de pressão, eu vou falar sobre isso hoje, de intensas guerras. E se nós não tivermos os fundamentos corretos, a visão correta, um encontro com Deus verdadeiro, eu te digo uma coisa: você não vai suportar a pressão. Porque as guerras que nós estamos enfrentando nesses dias, e as que nós vamos enfrentar, nós vamos ter que ter muito Jesus na nossa vida. Nós vamos ter que ter muita palavra de Deus. Nós vamos ter que ter muita vida com Deus. Ao contrário disso, nós seremos tomados pelo mundo, tomados pelas trevas, tomados pelas cobiças, tomados pelas ambições, tomados pela mentira, o engano, a ofensa, que são marcas que Jesus nos alerta sobre o fim dos tempos. E ele já está, e nós já estamos às portas de uma intensificação das dores de parto. Escatologicamente estamos vivendo isso. Antes do assentamento do anticristo. Anticristo significa anti-lei de Deus. Então tudo que pertence ao anticristo, ele vai contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, ou contra tudo que adora a Deus. Existe hoje, nesse tempo presente, uma atuação intensificada do espírito do anticristo. Mas chegará o tempo que o próprio anticristo estará sobre a terra. E aí será extremamente dividido quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. A provação, as aflições, as pressões se intensificarão. E a partir daí, o meu nível de batalha será muito maior do que você já projetou até os dias de hoje. Talvez você está se perguntando assim: mas pastor, eu vim no culto aqui hoje, eu quero uma palavra de bênção. Eu vou te dizer que há bênção e há vitória depois que nós passamos as tribulações, que nós passamos as pressões. Depois de toda a tribulação que a terra passará, Jesus rasgará os céus. E nós encontraremos com Ele nos ares. E nós veremos o reino de
Deus sendo implementada em toda a terra. Mas antes disso haverá uma pressão. Sempre há uma grande promessa depois de pressões. João 16:33 vai dizer: eu vos preveni sobre os acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis aflições, mas tende fé e coragem, ou em algumas tradições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que está acontecendo aqui? Essas são palavras de Jesus. Jesus, ele está dando as últimas instruções aos seus apóstolos antes de ser crucificado. Informações, conselhos que carregam fundamentos para vencer as tribulações, pressões e aflições. Todos esses conselhos, até os dias de hoje, ele nos ensina a vencer, a transpassar todo e qualquer problema que nós enfrentamos ou vamos enfrentar. O discurso de Jesus, ele se inicia aqui, lá no capítulo 13, versículo 31, e ele vai até o capítulo 16, versículo 33, terminando com uma oração no capítulo 17. Só que todos esses capítulos, eles são carregados de fundamentos, instruções e conselhos que nos impulsionam a vencer qualquer aflição sobre nossas vidas. Então, se você está embaixo de uma pressão, de uma aflição, de guerras, você tem que saber como guerrear, como ser instruído, como avançar, como ter fundamento, para que no meio de toda essa pressão, você não seja disperso. Nesse discurso, ele pontua algumas coisas. Jesus, ele pontua e ele diz assim, que ele está indo para ser crucificado, que ele está indo para a morte. Jesus, ele pontua, ele dá os seus arranjos sobre a sua sucessão, ele está dando as instruções para os seus apóstolos, aqueles que seriam os seus sucessores. Aí eu te pergunto e te coloco numa linha de raciocínio essa noite. Antes de você morrer, partir dessa terra, você precisa dar algumas instruções, talvez para os seus filhos, talvez para as pessoas que te cercam. Quais seriam essas instruções? Você já lidou com uma pessoa que está, um ente querido, alguém que você ama, que está partindo desse mundo? E ela está dando instruções, ela está dando pedidos sobre você. Isso não seria importante? Isso não seria de total atenção? Então é sobre isso que eu estou falando. Jesus, ele nos deixou instruções tão ricas, tão importantes na nossa palavra, que nos ensinam a vencer todo e qualquer pressão. Jesus, ele traz uma exortação sobre o comportamento moral dos seus apóstolos, do que eles enfrentariam, porque o comportamento moral e o nosso posicionamento naquilo que Deus nos instrui traz um testemunho da missão a qual nós carregamos. Jesus,
ele traz uma afirmação e uma renovação das promessas e dos pactos de Deus. Entenda uma coisa: em toda a pressão, em toda a tribulação, você precisa ter entendimento das promessas de Deus. Você precisa ter convicção daquilo que Deus já nos prometeu. Porque durante uma pressão, você vai ser desafiado a abandonar Deus. Você vai ser desafiado a abandonar o chamado de Deus. Você vai ser desafiado a abandonar a palavra de Deus. Você vai ser desafiado a abandonar a comunhão do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Essas são características básicas que você vai enfrentar no meio de qualquer batalha. E ele encerra com uma doxologia de encerramento, que significa uma oração sobre os seus discípulos. E essa oração, Jesus diz: eu oro para que vocês sejam um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Até hoje, essa oração, essa instrução, ela é fundamentada. Ela nos traz instruções para as nossas vidas até os dias de hoje. Até os dias de hoje, isso tem um peso sobre nossas vidas. E por que eu falo isso, amados? Eu sou convertido, já vai fazer 15 anos. Eu trabalho com liderança, talvez há 13 anos e meio. Pastoreio mais ou menos há uns 10 anos. E vou te dizer, por experiência própria, por conversa com outros pastores, por observar um comportamento social, amados, eu tenho visto muita fraqueza nas pessoas por falta de instrução bíblica, de encontro com Deus, de compromisso na palavra. Eu tenho visto muita fraqueza nas pessoas no meio das guerras. A crise, a pressão, a aflição, ela revela em cada um de nós o que nós temos de Cristo e o que não estamos convertidos em Cristo Jesus. E isso é muito forte. O que significa aflições na cosmovisão bíblica, no entendimento bíblico? Essa palavra é a palavra tilipse, ela significa pressão. É você ter pressão na sua vida. É você ter opressão, que é aquilo que vem de fora sobre você. É você ter estresse, angústia, tribulação, adversidades, aflições que vêm sobre você. É te espremer, é te esmagar, é te apertar, é fazer você sofrer. É sobre isso que Jesus alerta. Essa palavra, ela tem como significado colocar pressão naquilo que está livre e liberto. É como você colocar a sua mão em uma prensa manual e ir apertando. É exatamente isso que ela quer dizer. E o que Jesus nos instrui? Ele diz assim, eu vos preveni. Ele dá toda a instrução. Ele está dizendo assim, eu já disse para vocês o que vocês têm que fazer. Eu já vos preveni. Mas ele diz assim: em mim tenhais paz.
nele você encontra a paz. Amém. E nós vamos falar isso ao decorrer da pregação. Se você não for em Cristo, você não encontra a paz. Sabe por que ele está dizendo a nós encontrar a paz no meio das aflições? Porque no meio da pressão, no meio das guerras, no meio das pressões, nós muitas vezes perdemos a sensatez de raciocínio, a capacidade de pensar, de raciocinar, de olhar aonde há a saída correta. Por isso que se nós não tivermos essa paz de Cristo, a paz que excede o entendimento humano, ele está dizendo assim: ei, você estará no meio da guerra, você estará no meio do problema, você estará no meio da pressão, mas eu te dou a paz que excede o entendimento, o raciocínio humano. Glória a Deus. Porque é essa paz que vai te fazer avançar, transpassar, vencer e não se render ao caminho das trevas. E ele vai dizer para os seus discípulos: neste mundo sofrereis tribulações ou aflições. É impossível nós vivermos o Evangelho e não lidarmos com a aflição. Entenda isso. O que isso significa? Significa que quando nós entregamos a nossa vida ao governo de Deus, ao governo de Jesus, automaticamente entramos num processo de ser amoldados ao caráter de Cristo. Então é impossível você entregar a sua vida, a sua casa a Cristo, e nesse processo de ser amoldado à palavra de Deus, não ter pressão. Até porque a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito de Deus. A nossa carne, ela quer ser egocêntrica. A nossa carne quer levantar outros deuses fora Deus. A nossa carne quer agir na justiça própria. A nossa carne muitas vezes quer correr contrário àquilo que Deus quer. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, automaticamente seremos esmagados para nós mesmos, para que Cristo resplandeça em nós. O Senhor precisa mortificar o nosso eu, o nosso egocentrismo, as nossas paixões, as nossas cobiças, a nossa carnalidade, para que Cristo resplandeça. Resultado disso, por exemplo, quando alguém te ofende, quando alguém te aflige a tua vida, qual é o nosso instinto, às vezes carnal? É sentir raiva, é querer buscar uma justiça própria sobre aquela pessoa, é sentimento às vezes de querer matar, agredir uma pessoa. E é isso que muitas vezes vem sobre cada um de nós quando nós somos ofendidos, ou somos talvez, ou alguém vai lá e causa um dano com um parente nosso, com um filho nosso. Não é esse muitas vezes o sentimento que vem dentro de nós? E se Deus não matar a justiça própria dentro de nós, nós usamos até a própria palavra como uma espada para matar pessoas. Porque quando a justiça própria é operada, a justiça de Deus não. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, automaticamente
literalmente entramos numa guerra que já existe desde o Éden. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você entra numa batalha que já existe. Reino dos céus contra o reino das trevas. Você muda de lado. E a partir daí você vai ter que aprender a guerrear conforme a vontade de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Jesus ele também nos dá 4 principais instruções dentro desse contexto. Primeira delas, nós teremos perseguições. Entenda, você será perseguido por causa do Evangelho. E não tem como você fugir disso se você quer viver o Evangelho. Pessoas vão falar mal de você porque você se posicionou em Cristo. Pessoas não vão querer mais a sua amizade por causa que você se posicionou em Cristo. Porque é isso que o Evangelho traz em nossas vidas. E não tem como eu escapar disso. Talvez as suas amizades, talvez o seu meio social vai mudar por causa desse posicionamento. Quando eu me converti, amados, eu tive que mudar as minhas amizades. E não teve mais como eu me manter no mesmo ambiente que eu estava, porque eu queria uma mudança de vida. E eu me lembro que eu sofri muito repúdio por causa do meu posicionamento em Cristo, porque no meio que eu vivia era um meio muito promíscuo, é um meio que muitas vezes as pessoas tinham rebelião com Deus. Então automaticamente pessoas que eu tinha amizade, pessoas que eu tinha convivência, começaram a virar cara para mim. Porque por mais que eu me converti, eu nunca deixei de ser educado com as pessoas. Entenda, se converter não é você deixar de ser educado com as pessoas. Porque tem gente que se converte, ele vira um mal educado, ó, que os outros não prestam, são uns endemoniados. Não, o Evangelho não é isso. Outra coisa que Jesus nos alerta sobre a obra do Espírito. Entenda uma coisa, você só terá paz se você tiver o Espírito Santo atuando. Entenda o papel do Espírito, pelo amor de Deus. Se você entender quem é o Espírito Santo te ajudando no meio das guerras, você vence as guerras. João 14, 16 ao 18 vai nos ensinar sobre o Espírito Santo. João 16, do 7 ao 15, dentro dessa instrução vai nos ensinar sobre o Espírito Santo. No versículo 14 de João, no versículo de João 14, 18, a ênfase do Consolador tem como significado, o que é o papel do Espírito? É um mediador, é um confortador, ele é um ajudador, ele é um advogado, ele nos é um conselheiro. Ele nos dará ajuda e diretrizes para vencer as perseguições, sofrimento e as hostilidades do sistema desse mundo. João 14, 26
Jesus diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Que Ele nos ensinará a guardar os mandamentos de Jesus. E a Bíblia diz também que Ele nos guia em toda a verdade. Por isso que no meio das aflições, no meio das guerras, você precisa ouvir o Espírito Santo. Entenda, se no meio de uma guerra, se você está ofendida. Um exemplo, se você está numa batalha dentro do seu casamento, e você se ofendeu, você tem que ouvir o Espírito e tem que ouvir pessoas cheias do Espírito Santo. Porque se você for lá e ouvir um perturbado, ele te tira do propósito de Deus. Se você vai lá e ouvir uma pessoa ofendida com casamento, ofendida com Deus, ela vai te dar um conselho errado, uma instrução errada e vai te tirar totalmente fora daquilo que Deus tem. Se você talvez teve uma batalha dentro da igreja, se ofendeu com alguém, se ofendeu com um líder, e você for ouvir pessoas ofendidas com Deus, ofendidas com a igreja, a instrução sobre você vai ser uma instrução errada. Como o irmão André disse, ferro afia ferro. Dentro de uma igreja é ferro afiando ferro. Tem aflições que nós teremos no meio do corpo de Cristo, mas em todas elas Deus quer que nós sejamos mais que vencedores. Amém. Ponto. Em todas elas. Então ouça o Espírito Santo. Vá para a palavra. Vá ouvir o Espírito. Vai ouvir pessoas que têm vida com Deus, que têm constância com Deus. Pessoas provadas na fé. Eu te digo uma coisa, amados. Eu cuido muito pessoas que trocam de amizade rapidamente. Eu cuido muito pessoas que trocam de igreja tão rápido quando trocam de roupa. Pastor, por que você está falando isso? Porque entenda uma coisa: tudo na nossa vida vai gerar frutos que permanecem quando nós criarmos raízes. Você só cria oportunidades no seu emprego, você só cria oportunidades grandiosas de Deus quando você sabe criar relacionamentos, quando você sabe criar raízes dentro de uma igreja que Deus te planta. Em tudo, o procedimento não muda. Hoje nós estamos vivendo no meio de uma geração fast food. Qualquer problema ele quer largar fora. Tem pessoas se separando porque o marido bota a toalha em cima da cama. Para você ver a fragilidade dessa geração. Quando nós olhávamos para trás, a geração para trás, eles suportavam grandes pressões, suportavam dificuldades no meio do casamento, no meio do trabalho. Para onde que nós estamos indo como igreja? Para onde que nós estamos indo como família? Às vezes eu atendo casais, atendo famílias
famílias que no momento de pressão, ou o marido larga a mulher no meio da guerra, ou a mulher larga o marido sozinha no meio da guerra. Para onde é que nós estamos indo? Como é que você quer que teus filhos sejam firmes, sejam constantes? Entenda isso. Às vezes eu observo pessoas, qualquer coisa elas não vêm na igreja. Não, como é que nós sacudiremos o mundo? Como a tua família vai sacudir o mundo com o testemunho da glória de Deus? Se por qualquer coisa você não vem no culto, você abandona Cristo. Amém. Me diz isso. Como os teus filhos te olharão e dirão assim: meu Deus, minha mãe e meu pai são homens de Deus, são um casal de Deus. Antes, que autoridade você vai dizer para o teu filho, dizer assim: não, filho, você tem que ser firme nisso, você tem que ser constante. Daí ele olha para a tua vida e vê totalmente ao contrário. Cuide o seu coração no meio da guerra, cuide a sua boca para que ela não se levante em murmuração. Cuide. Quantos de nós, no meio de uma batalha, dobramos o nosso joelho, choramos diante de Deus em arrependimento profundo? Quantos? Porque a pressão, ela traz do que está mais podre dentro de nós para fora. Ela traz o incrédulo que está dentro de nós. Ela traz o murmurador que está dentro de nós. Ela traz para fora tudo, porque é para isso que a tribulação vem, para revelar o pecador que está dentro de mim e me amoldar ao caráter de Cristo. Porque se tu olhar, às vezes a maioria de pressões e aflições que nós entramos, muitas vezes não é por causa do propósito de Deus. São por causa, muitas vezes, da nossa má gestão, das nossas más escolhas, por causa das nossas cobiças, por causa da nossa falta de compromisso com Deus. Eu te digo uma coisa: 70% às vezes das aflições que as pessoas passam, eu posso dizer com certeza que não é muitas vezes por causa do chamado de Deus. São muitas vezes por causa de coisas fúteis. Agora, existe uma aflição por escolher a Deus? Sim, existe. E isso faz parte do processo da caminhada com Deus. Mas em todas elas, se nós estamos em Deus, nós passaremos por elas. Amém. Outra coisa que Jesus nos alerta: nosso sofrimento se tornará em alegria. Eu quero que você se lembre agora. Eu quero que você comece a se lembrar de batalhas, de dores, de pressões que você já passou. E Deus esteve te ajudando lá. Talvez você achou que nem ia suportar aquilo, mas Deus está lá. Lembra de batalhas, lembra de guerras que você passou e você começou a lembrar de Deus no meio dessas batalhas? Porque algumas delas você já tinha se esquecido de Deus.
E essas batalhas te fez lembrar quem era o teu Senhor, quem era o teu Salvador, o que era o teu chamado, quem você era em Deus. Então algumas aflições, algumas batalhas são para nos reposicionar no lugar que a gente não deve sair. E entenda uma coisa, todo ser humano, ele tem a tendência de querer sair rápido do sofrimento, buscando alternativas que não provêm de Deus. A pergunta do Espírito: quais são as alternativas que não provêm de Deus que a gente está buscando? Para tentar passar um período de pressão, para tentar passar um período talvez de sofrimento ou batalha em alguma área na sua vida. A palavra de Deus fala que não vem tentação a nós senão humana, mas em todas elas Deus dá o escape. Jesus teve que passar por todo o sofrimento na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Você consegue imaginar o Filho de Deus abriu mão da sua glória, veio em humildade para ser um exemplo para nós, suportou todo o processo de cruz, suportou toda a chibatada, suportou toda a calúnia, suportou toda e qualquer pressão que nenhum de nós vai ter uma batalha igual a que Cristo passou. Nada, nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhuma aflição que eu e você possa passar nesse mundo se compara ao que Jesus passou. Jamais. Mas Ele tomou sobre si as nossas dores. Por suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso que Ele diz: eu vos dou a paz. Não procure alternativas, diz o Senhor. A paz de Jesus Cristo é uma outra instrução que Ele nos deixou para vencer as aflições. João 14, 27, Ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe e nem vos deixe amedrontar. O que Ele está dizendo assim? Você pode estar no meio de uma guerra, mas a minha paz não vai deixar cada um que está aqui se preocupar. A minha paz não vai te deixar você se amedrontar. A minha paz não vai te deixar incrédulo. Em João 16:33 Ele nos reafirma que as duas instruções é para nos trazer paz em meio às aflições. Estão passando por aflições? Ache a paz de Deus. Achando a paz de Deus, nós achamos a saída daquilo que nós precisamos vencer no meio das aflições. Uma outra pergunta que eu quero te fazer aqui essa noite: com quem estamos durante as aflições? Isso é muito importante. Quando nós estamos passando um
período de tribulação, um período de pressão, entender com quem nós estamos é um fundamento grande. Olha o que Jesus diz em João 16:32: eis que chegou a hora, e já é chegado, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarão só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Com quem estamos no meio da guerra? Porque vai ter momentos no meio das batalhas, no meio das aflições, que talvez nós vamos nos sentir só. Só que nós temos que cuidar para que esse engano não tome o nosso coração. Porque se eu entender que eu estou com Jesus, que eu estou com o Espírito de Deus e que eu estou com o Pai, isso me faz entender que eu vou vencer as batalhas. Você não está só. O que o inferno faz entender, o que ele traz ao coração das pessoas no meio das guerras: você está sozinho, todo mundo te abandonou, ninguém está contigo. Amados, junte parceiros de oração. Junte conselheiros específicos, pessoas de Deus, como eu falei no início, não pedra de tropeço, porque tem uns que eles, no meio dessas horas, eles são uma pedra de tropeço. Cuide com isso. O conselho que vem de Deus, que ele vem do trono da graça de Deus, ele não te faz correr da batalha, ele te faz você passar pela batalha. Amém. E uma coisa que nós precisamos entender: se nós não temos paz e fé no meio das pressões, é porque nós já não estamos com Deus. Se essa fé e essa paz, ela se tornam contínua na sua vida, é porque talvez você já deixou Cristo lá atrás. Porque a presença de Deus, ela aquieta o nosso coração no meio da tribulação. Eu posso ter um breve momento, talvez, de amedrontamento, talvez de vir uma certa incerteza, uma certa ausência de paz, mas quando eu coloco meus olhos no Senhor, o meu coração no Senhor, na palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir da palavra. Quando Deus fala conosco, Ele gera fé. Quando Ele gera fé, Ele gera convicção, certeza. Ele gera o que? Fidelidade em nossas vidas. Não é que você não vai ter um breve sentimento, não é que você não vai ter uma leve, momentânea pressão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ser inclinado a ter esse comportamento. É sobre isso que eu digo. Ter uma ausência de coragem contínua, ter uma ausência de paz contínua, é porque em algum lugar eu deixei Deus. Em algum lugar eu deixei a palavra dele sobre minha vida. Em algum lugar eu deixei a minha fé sobre ele na minha vida. É sobre isso que eu estou falando. Aí eu tenho que me reposicionar diante do Senhor, para que eu volte para esse lugar. Outra coisa importante:
se não temos a convicção do amor de Deus em meio às aflições, é porque nós perdemos o amor de Deus no meio do caminho. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é amor, e ponto. Não interessa a aflição ou a pressão que nós passamos. Deus é amor. A carta de Efésios, o Senhor vai falar para a igreja dos Efésios: lembra-te de onde vocês caíste e volte ao primeiro amor. Só que se você for em Efésios 1, a mesma igreja que Deus está mandando a voltar ao primeiro amor, em Efésios 1, 30 anos antes, se eu não me engano, ela era elogiada por causa do amor e da fé. A mesma igreja. Vá lá em Efésios 1, isso aí é uma medida para você meditar na semana. Você vai ler que Paulo elogia a igreja pelo amor e pela fé. Aí você vai lá em Apocalipse 2 ou 3, se eu não me engano. A mesma igreja é alertada a voltar ao primeiro amor. A convicção no amor de Deus me leva a andar no amor de Deus. E essa convicção, ela me faz passar pelas batalhas, entendendo que independente do que aconteça, Deus está cuidando de mim. Você consegue imaginar a primeira igreja, a igreja do primeiro século, sendo raptada e levada até o Coliseu, entregue aos leões, e mesmo assim não saindo da sua fé e seu amor a Deus. Convicção de Cristo, convicção de eternidade. Agora eu te pergunto, essa igreja, ela lidava com a morte, com a vida dela. Nós vamos orar no final hoje sobre a igreja, em relação à igreja de Moçambique. 400 pessoas escondidas no mato para não serem mortas por causa da perseguição. O que tiraria elas desse sofrimento? Negar a Cristo. O que tiraria eles desse sofrimento momentâneo? Negar a Cristo e se dobrar diante de outro Deus. Mas a convicção deles do amor de Deus, da salvação, da eternidade, fazem eles suportar mesmo mediante as dores. Você tem noção que eles viram talvez seus parentes sendo mortos, talvez alguns que estão ali viram seus filhos sendo mortos, e mesmo assim eles mantêm a mesma convicção. Aí eu te pergunto, que fé nós estamos? Que às vezes qualquer coisa eu quero abandonar Deus, qualquer coisa eu quero abandonar o meu chamado em Deus, qualquer coisa eu não quero vir à igreja. É por essa falta de fundamentos, é por essa falta de convicção que muitas pessoas nesse mundo estão extremamente governadas por ideologias divisórias.
Porque entenda uma coisa, quando o anticristo se assentar no mundo, não pense você, as pessoas serão forçadas a adorar. Não, a maioria delas adorarão voluntariamente, porque elas quiseram não suportar período de sofrimento e se amoldar ao que era mais carnal e diabólico. Elas quiseram viver aquilo que era mais prazeroso e momentâneo, então elas escolheram um outro rumo para a sua vida. Por que muitos casamentos estão sendo destruídos? Por causa da convicção no coração das duas pessoas, de querer viver um casamento santo, um casamento de Deus, um casamento baseado na palavra de Deus. Aí elas trocam de relacionamento, achando que vão em outro parceiro achar toda a solução dos seus problemas. Entenda. Obrigado, Espírito Santo. O casamento, os teus filhos, a comunhão da igreja, os sofrimentos são meios que Deus trata o caráter de Cristo na tua vida. Não fuja disso, diz o Senhor essa noite. Não fuja desse processo. Se dentro de alguma dessas batalhas você está enfrentando dores, Deus está te tratando, Deus está te curando, Deus está te lapidando. Abre comigo em Tiago 1, versículo 2, e deixa aberto. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 1, versículo 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Deixa aberto aí. Uma pessoa que não é perseverante no meio dos processos, ela não tem fé em Deus. Porque a fé, quando a nossa fé é provada e aprovada, ela produz em nós perseverança. E a perseverança, versículo 3, versículo 4, deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completo, para que nos não falte virtude alguma. As provações, as tribulações, as pressões, ela é para trabalhar em nós a nossa fé, o nosso nível de perseverança, e é para trazer virtude do caráter de Cristo em nossas vidas. Todas as provações, aflições, pressões, perseguições produzem em nós um desenvolvimento do caráter de Cristo, aperfeiçoando as nossas vidas para que nós sejamos completos. Entenda uma coisa: se você não é uma pessoa perseverante na sua vida, em qualquer área, você será provado para você ser aprovado. Suporte, se posicione, avance. Eu posso te dizer uma coisa: tem pessoas
Isso me veio muito forte no espírito agora. Tem pessoas que elas estão provocando em você, trazendo provocações na sua vida para que você desista do que Deus tem sobre você. Para que na sua desistência ela diga assim: ó, viu como eu estava certo? Viu como a sua fé era passageira? Viu como era só emoção na tua vida? Mas eu te digo algo embaixo do Espírito de Deus essa noite: avance, suporte, porque através desse posicionamento Deus vai operar milagrosamente no coração dessas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Embaixo da graça, da revelação do Espírito, do poder do Espírito, essa noite o Senhor vai tornar essa batalha em glória a Deus. Amém. Tiago 1,5 vai falar: se algum de vós tem falta de sabedoria. Entenda uma coisa, amados, tem momentos que nós vamos estar ali no meio daquela batalha assim, ó. E amados, eu te digo isso com toda a convicção. Não interessa se você é pastor, se você é membro, se você é isso. Tem batalhas que nós vamos estar ali: Senhor, como que eu resolvo isso? Tem hora que a paulada está comendo, tem hora que a pressão está vindo, tem hora que a situação está assim, amados, terrível. É nessa hora que nós principalmente inclinamos o nosso coração e rogamos a Deus por sabedoria. O que é sabedoria? É a aplicação prática da verdade de Deus, da palavra de Deus em minha vida, de forma prática, de forma que vai resolver, de forma que vai me ensinar a passar por aquilo. Deus concede liberalmente com grande alegria. No meio de uma guerra, dobre o quanto antes o seu joelho e peça: Senhor, dá-me sabedoria. Porque às vezes nós estamos ali, ó, na nossa força, nós estamos ali na nossa justiça própria, nós estamos ali na ofensa, nós estamos ali tentando resolver aquela situação, e muitas vezes Deus só está esperando assim: ei, vira para mim que eu te dou a resposta. Mas entenda, muitas vezes essa resposta de Deus para nossas vidas, ela não nos isenta de passar o processo, ela não nos isenta de passar aquele sofrimento, ela não nos isenta às vezes de passar um período de humilhação, mas que ao final dele vai render em glória a Deus, vai render em grandes promessas, vai render em grande alegria. Amém. Deus. Amém. No versículo 6 ele vai dizer: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Amém. Porque eu estou enfatizando desde o início: tenha fé, tenha coragem, tenha paz, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter coragem, é ter fé, é avançar. Sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada, levada pelos ventos. Não imagina tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor. Olha só.
Pois é, olha o comportamento dessa pessoa. Pois é, versículo 8: vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Entenda algo importante na sua vida. Se você não trabalha a convicção em Deus na tua vida, você se torna um vacilante, um inconstante em todos os teus caminhos. Em todos. Porque um comportamento numa área vai afetando as outras áreas. Viveremos situações que não vamos saber como agir. Mas em todas elas, se nós estivermos no governo do Espírito, buscando a sabedoria do alto, nós venceremos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Deus manda te dizer essa noite: tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha fé, tenha a minha paz. Se posicione em mim, em amor e temor a mim. Por que amor? O amor nos faz ter prudência, nos faz ter sabedoria, para não usar a palavra de Deus como espada. Por que temor a Deus? Temor para não pecar contra Deus, de achar que Deus perdoa, Deus é amor, eu posso fazer tudo. Não é isso. E Deus manda te dizer e nos dizer aqui essa noite: eu venci o mundo, eu venci esse sistema, eu venci toda e qualquer aflição, eu venci. E por ele dizer eu venci, ele está dizendo: olhe para mim, e em mim encontrais paz. Se essa noite aqui presente tem alguém que queira entregar sua vida para Jesus, se você não veio ainda diante do altar do Senhor e entregou sua vida para Jesus, o Senhor te chama hoje. Eu quero orar com você. Se talvez você está fora dos caminhos do Senhor, desviado, abandonou o Senhor no caminho, nós queremos orar com você hoje. Eu abandonei Jesus no meio de uma batalha. Eu não estou mais em comunhão com a igreja, eu não executo mais o chamado do Senhor. Mas você que já tem a comunhão com o Senhor, e talvez essa palavra pegou no seu espírito, Deus está te alertando sobre algumas guerras. Ore aí e coloque o seu coração diante do Senhor onde você está. Mas fique firme no chamado de Deus. Fique firme, amados. Não sejam vacilantes. Não sejam inconstantes. Não é porque você teve uma pressão nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho. Não é por causa disso que você vai abandonar aquilo que Deus tem. Entenda algo. Talvez se no seu dia, no dia que era para vir no culto, no dia que era para vir fazer algo para Deus, você foi lá, talvez discutiu com seus filhos, discutiu com a sua esposa, ou discutiu com seu esposo, e ficou emburrado e não veio na igreja. O Senhor manda dizer: se arrependa.
partir de hoje comece a se arrepender e não ter mais essa atitude. Talvez você está lá no seu trabalho e pessoas estão te caluniando, pessoas estão te ofendendo. O Senhor diz assim, ó, tem de bom ânimo, levante a tua cabeça, pois eu venci o mundo. Talvez você tenha deixado projetos que Deus já falou para você, e o Senhor está dizendo assim, levanta-te, põe de pé, pois eu falarei contigo. Lembra-te de onde você caíste e avance. Não são dias de ser mais fraco, não são dias de ser vacilante, são dias dos casais se fortalecer no Senhor, são dias das famílias se fortalecer no Senhor. Talvez se tua mulher não vem na igreja, talvez se teu marido não vem na igreja, talvez se teus filhos não vêm na igreja, o Senhor manda dizer, avance! Avance! O Senhor manda dizer essa noite sobre pessoas que viviam intensamente o chamado de Deus, mas por causa das decepções, por causa de algum problema, abandonou algo que o Senhor quer fazer na tua vida, dentro da igreja, dentro da missão, dentro do chamado do Senhor. O Senhor manda dizer, se reposicione hoje. Se disponha a esse lugar. Não seja vacilante, não seja inconstante. Deus está te chamando, o Espírito de Deus está te chamando hoje. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Me veio uma visão do Espírito sobre algumas pessoas dentro de lares se ofendendo com o que foi pregado aqui. Mas o Espírito Santo diz assim, ei, meus filhos, minhas filhas, não se ofendam. É meu amor paterno sobre você, é meu amor de cuidado com você, é meu amor protetivo sobre você. Não caia na cilada do inimigo. Só me mostrou pessoas indo para casa e se ofendendo, discutindo sobre a mensagem, mas porque ela permitiu aquela ofensa do inimigo entrar no coração. E antes que isso venha sobre a tua vida, antes que isso venha sobre o teu coração, Deus manda te dizer, filha, filho, eu sou teu pai, eu estou te chamando, eu estou te cuidando. Se essa ofensa quer vir sobre o teu coração, vá ler lá o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, em João 14, em João 15, em João 16 e João 17. Em vez de se ofender, vai ler a Bíblia. Vai escutar a mensagem de novo que fica salva. Vai fortalecer o teu espírito. Se você se sentir tentado a se ofender, peça para talvez o seu marido orar por você, ou sua esposa orar por você. Ou se você tem seus pais na igreja, peça para ele orar. Mas não deixe isso governar o teu coração. Eu
Eu tive uma impressão muito forte no meu espírito sobre pessoas que estão com extrema opressão sobre elas. E o Senhor mandou trazer essa mensagem para reposicionar elas no chamado de Deus e no amor de Deus. Algumas outras é para não se desviar do que Deus tem. Outras é para não buscar alternativas fora daquilo que Deus vai dar resposta. Outras vão entrar em algumas aflições, em algumas tribulações, e Deus já está te instruindo para que você vença. Amém? Vamos orar pelos irmãos de Moçambique, e nós já vamos encerrar. Eu não posso encerrar esse culto hoje. Me veio a notícia agora. Olha só, amados. Nós somos a única igreja evangélica que aceitou o convite para estar na guerra. Por isso que o Senhor está nos levando num arrependimento profundo, amado. Nós estamos tão cheios de programação, cheios de conferência, cheios disso, que nós não conseguimos ter agenda para Deus para fora das nossas congregações. Vamos no dia 29 lá incendiar aquela cidade. Vamos orar, vamos proclamar Cristo. Vamos queimar lá naquele lugar. Vamos levantar um altar de adoração e intercessão. Glória a Deus. Pai, nós oramos agora por esse tempo em Araricá. Nós oramos agora, Senhor, pelos irmãos de Moçambique. Fortaleça eles, Pai. Fortaleça eles, Pai. Fortaleça eles no meio da perseguição. Fortaleça eles, Pai. Eu oro que muitos desses perseguidores, assim como Paulo, os seus olhos se abram. Eles venham se converter a Cristo e sejam levantados com ousadia no Espírito, em nome de Jesus. Eu oro por consolo do Espírito Santo sobre Moçambique. Eu oro sobre o avanço do Evangelho no Rio Grande do Sul. Eu oro sobre o avanço do Evangelho em Araricá. Eu oro sobre o avanço do Evangelho no Uruguai. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, nos fortaleça, nos instrua, para que nós vamos resplandecer a glória de Deus nessa terra. Glória a Deus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a nos fortalecer. Nos ajuda a ser um, como o Senhor orou dentro desse capítulo, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Em nome de Jesus. Vem, Jesus, nos ajuda. Eu quero que você comece a colocar o seu coração hoje diante do altar de Deus. Comece a botar suas casas e diga: Senhor, o que eu estou indo atrás de alternativa que não pertence a Ti. Amém? Nos encontramos no próximo sábado. Mas eu quero começar a encontrar mais famílias, mais vida orando aqui na semana. Orando, nós vamos levantar altares fortes de oração e intercessão. Dedique 1 hora, pelo menos por semana, para estar orando. Amém? O irmão Júnior está vendendo um cartão de meio frango aqui para ajudar uma pessoa que está com problema de saúde. Depois você pode procurar ele ali, saber mais informação. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, e sejam cheios do Espírito Santo. Se Deus é por nós, amém.